Oi, gente, aqui é a Mika. Hoje a gente vai falar sobre shift de realidade e eu vim trazer uma explicaçãozinha aqui, misturando disciplinas, misturando ciência e espiritualidade para mostrar para vocês o que anda acontecendo no mundo de hoje. O que eu quero dizer com shift de realidade? Você também pode chamar de mudança no linha do tempo. Né? A mudança do linha do tempo é a gente acessar universos paralelos, é a gente acessar um novo tipo de realidade através das inúmeras e infinitas possibilidades que o universo a todo momento nos proporciona a cada decisão, a cada escolha que a gente pode fazer a cada milissegundo. Agora, vejam bem, gente, eu vim trazer isso porque muita gente acha que a teoria é conspiratória, tem gente que ainda não acredita, né? E principalmente aqui no Brasil, as pessoas não ligam muito para esse tipo de assunto ainda, né? Se você é uma pessoa que está ligada a assuntos esotéricos, estuda um pouco de espiritualidade, tem um pouco mais de conhecimento dessa área, não só no sentido esotérico de ficar comprando vela e incenso, não que eu tô, enfim, julgando, mas você realmente quer acessar o porquê das coisas, talvez você saiba sobre isso, mas eu vim trazer aqui até para as pessoas mais leigas, para elas entenderem o que significa mudar de realidade, porque as pessoas acham que isso é uma coisa de louco, é uma coisa só para físico, uma coisa para gente culta, e não, gente, isso é uma coisa que todos nós temos acesso e fazemos o tempo inteiro, tá na nossa vida prática, entende? Então eu vim trazer uma explicação não só científica, digamos assim, mas também didática, para vocês entenderem como isso está aplicado nas nossas vidas. Aliás, gente, antes de a gente passar para nossa explicação, eu gostaria de relatar algumas coisas que vocês podem se identificar e vocês vão entender. Ah, isso foi quando eu mudei de realidade. Por exemplo, eu tenho isso desde criança, né? Eu morava no interior, né? Com a minha avó, enfim. E aí eu tava na mesma casa e em um ano eu vi a casa de um jeito e no outro ano eu vi de outro jeito. Então, na verdade, esse shift de realidade pode parecer que não está acontecendo na parte externa, porque tudo parece muito semelhante. As pessoas são basicamente as mesmas, é tudo muito parecido, muito igual. Mas na verdade tá tudo diferente já, porque a nossa percepção muda. Então, gente, às vezes você tá andando ali na rua, e isso tem vários relatos desse tipo, e a pessoa tá quase para ser atropelada por um carro. Só que por algum motivo, do nada, em uma fração de segundo, essa pessoa volta para onde ela tava e o carro passa. Ou então aqueles relatos, né, de que tava para acontecer um acidente e parece que tem um slowdown da experiência dela. Tudo tá correndo em câmera lenta e ela vê o acidente prestes a acontecer. E antes disso acontecer, ela é capaz de raciocinar, né? Por algum motivo, muitas vezes acontece baixo o Espírito Santo, que a pessoa consegue fazer umas contas, matemática muito louca, que ela consegue sair daquela situação ilesa. Se isso já aconteceu com você, isso é uma mudança de percepção de realidade que tem relacionado com intervenção divina. Às vezes eu tava lá com um problema de meses que não dava checkmate. E aí, de repente, eu só ia dormir. Normalmente, eu não fiz nada, não fiz meditação, tá? E aí eu fui dormir. E no dia seguinte, eu acordo e o quarto tá totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu olho lá pra fora, tá tudo diferente. O que mudou? Nada, nada. Os objetos estão no mesmo lugar, as pessoas são as mesmas, o sol nasce no mesmo lugar, mas por algum motivo eu sentia que o mundo que eu estava vivendo era um outro mundo que não era o mesmo mundo de ontem. Por quê? Porque a minha sensação, essa é a parte mais destacante, a sensação interior é de que você é outra pessoa. Você tem uma sensação de que você é uma pessoa nova. E de repente, aquele problema de meses que eu estava super preocupada em resolver, não tinha mais, não existia mais. É como se aquilo já tivesse se resolvido dentro de mim. Então, às vezes, você tá com aquele. Você tá muito preocupado com alguma coisa, você fica toda hora bitolado com certos pensamentos, com um certo modo de ser, e no dia seguinte parece que tem um sopro de vida, que parece que tudo se renova, se regenera, que você tá em outra vida, onde todas aquelas preocupações, aqueles medos não existem mais. O que isso tá acontecendo, gente? Se chama basicamente reset. O que tá acontecendo com a gente é esse reset. Se você tá passando por isso, o que tá acontecendo com você, de que você
sei lá, por anos você tem um modo de ser, por anos você reagia da mesma forma. Então você sempre foi, sei lá, passivo-agressivo, ou sei lá, você sempre tem as mesmas crenças limitantes, ou então você sempre fala do mesmo jeito, e você sempre tem as mesmas ideias, e a sua vida não anda, e a sua vida repete em ciclos, e de repente no dia seguinte você acorda, nada aconteceu, ninguém fez nada pra você, e aí você de repente sente que você é uma pessoa nova, que você não precisa mais agir da mesma forma como antigamente. E o que está acontecendo dentro de você é que você está acessando essa energia que a gente está ancorando, que o universo está mandando pra gente nesse momento de transição, nesse momento de era de luz para nós, e você está conseguindo fazer esse reset, tá acontecendo esse reset energético dentro de você. Ou seja, está acontecendo toda a liberação daquelas energias antigas dentro de você, e essas energias antigas, elas são representadas em forma de crenças, em forma de ideias, em forma de pensamentos, em forma de sentimentos, que ficam se repetindo e vão virando hábitos, e hábitos vão construindo pessoas, identidades, e você se acostuma com a sua identidade, e você é sempre a mesma pessoa, com as mesmas situações, com os mesmos problemas. E aí aquilo tudo tá sendo liberado de você. Acontece esse reset, né? É quando, como por exemplo, se você de repente morresse, o seu eu antigo morresse, você acorda no dia seguinte e você é outra pessoa nova, que é capaz de fazer novas escolhas. Isso tá acontecendo muito em 2020 com as pessoas, né? Porque a gente tá vendo essa coisa de caminhos ambíguos, caminhos duplos, né? Onde as pessoas estão a cada momento escolhendo o caminho da sombra ou o caminho da luz. E por que isso está acontecendo? Por quê? Porque esse é o momento onde a consciência tem que surgir à superfície. Ou seja, é o momento da gente realmente perceber as consequências dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Que aquilo surte efeito, não só na gente, mas no nosso mundo à nossa volta. Então vamos falar por que isso está acontecendo, como isso funciona, ok? Vamos parar de falar tanto. Essa é a nossa tela compartilhada hoje, porque já gravei a tela umas 3 ou 4 vezes e não tá dando para eu editar o vídeo porque tá muito difícil, não temos uma forma mais fácil de gravar a tela, então essa é a forma como eu escolhi fazer agora para vocês, tá? Vamos ver no futuro se eu consigo fazer a tela compartilhada com vocês. Vamos começar pelo básico. Como é que acontece esse shift de realidade, né? É uma coisa que acontece individualmente, nós devemos dizer. Então, cada indivíduo, ele tem a sua própria consciência, tá? Então, vamos colocar aqui um indivíduo. E cada indivíduo, ele tem a sua própria consciência, onde se inclui suas percepções, seus pontos de vista, certo? Suas crenças, suas opiniões. Então, tudo aquilo que a gente carrega como mentalidade, como perspectiva, como visão de mundo, está na nossa consciência. E essa consciência, ela reflete isso no mundo, ou seja, projeta isso na realidade. Então aqui, ó, gente, vamos falar que aqui que é o mundo externo, tá? Esse é o mundo que esse indivíduo vive. Então vamos colocar aqui como se fosse o planeta Terra, por exemplo, né? Planeta Terra. E o que essa consciência tem dentro dela, ela vai transformar isso de uma forma que acabe se tornando realidade, se concretizando na matéria física, certo, gente? Então, imagine o seguinte, se um indivíduo tem a sua própria consciência e construiu a sua própria visão de mundo, o seu ponto de vista, então é claro que ele vai ver o mundo através desse espectro. Então, o que acontece, gente, no mundo de hoje? A gente sabe que temos diversos níveis de consciência coexistindo no planeta Terra, né? Então, temos pessoas ali que estão ainda aprendendo, tem pessoas ali que já estão mais avançadas espiritualmente, tem pessoas que estão passando por transformação espiritual, tem pessoas ainda que estão muito na ignorância, mas todos nós estamos coexistindo. Então, o que acontece? O mundo ele é muito diverso, né? Tanto em cultura, tanto em aquilo que a gente constrói humanamente falando. Então, na verdade, embora o que a gente já tenha na nossa consciência, a gente acabe programando na nossa realidade física, o que acontece é o que também?
que antes da gente encarnar, a gente escolhe para onde a gente vai ir. Então a gente escolhe as circunstâncias, as condições em que a gente vai crescer, onde a gente vai viver, quais situações até mesmo nós vamos passar, para que isso nos ajude a avançar espiritualmente e nos ajudar na nossa evolução. Isso tudo, gente, tem um propósito maior, que é o quê? Ter consciência interior. Entende? Consciência interior. O propósito de vivermos todas essas situações que a nossa realidade acaba co-criando no externo é com o propósito da gente se autoconhecer. Então, através daquilo que a gente vê com os nossos olhos, lá fora, isso nos dá uma pista do que existe dentro da gente. Então, imagine que você nasceu em uma dada circunstância e conviveu com certos tipos de pessoas, você tem mesmo até um tipo de... passou por ali situações que não são tão boas, que você não entende o porquê. Né? Então, você começa a pensar que o mundo é feito de eventos sem causa, que tudo é aleatório e você acha que essa coisa de justiça divina, de karma não existe. Mas acontece o quê? Que, na verdade, tem uma razão. Isso é para te ajudar a compreender um certo tema que a sua alma precisa aprender ainda, certo? Então, essa é uma das missões que todos nós, como seres humanos, como consciência, temos aqui na Terra. Aí é o seguinte, gente, esse observador aqui tem uma questão da física que a gente até vê na ciência espiritual, já num espectro mais científico, que vocês podem até ver. Tem um livro chamado A Física da Alma, tá, de Amit Goswami, não sei se é assim que pronuncia, tá, eu li e tudo mais, e aquilo dá um pequeno gosto do que seria, do que significa e de como é que funciona esse colapso de realidade, a cocriação da realidade, e também fala sobre reencarnação e essas coisas. Então, vamos dizer que esse olhinho aqui, gente, é o observador, tá? A gente tem que entender tudo antes, o que acontece dentro da gente, pra gente entender o que acontece lá fora e como é que o nosso ambiente, a nossa volta está mudando e se modificando. Então, esse é o observador, ok? E o observador, gente, o observador é a consciência. Então, é a mesma coisa. Se vocês pensarem no Big Bang, quando tudo se explodiu, falando bem rasamente, para isso ter acontecido, precisa ter primeiro uma causa, certo? E essa causa só pode ser causada, feita, realizada por um observador, ou seja, uma consciência. O que significa ter consciência? Ter ciência do que você está fazendo, basicamente. Então, quando ocorre todo ato de criação, ele vem de um ato de ciência, de consciência. Mesmo que você não tenha, por exemplo, nós como consciência acabamos criando coisas humanas que são falhas, que são imperfeitas, ainda assim elas vêm de um observador ciente do que ele está fazendo, tá? Mesmo que num nível subconsciente, né? Então, assim, esse observador, ele faz o quê? Ele olha para esse plano onde está tudo vazio, onde nada se criou. Então aqui temos a energia potencial, né? Energia em potência. Então o observador olha para esse mundo que está para ser criado ainda, e através do que ele carrega nesse olhinho, ou seja, as intenções que ele tem de criar, as ideias que ele tem, então tudo isso aqui, ó, o ponto de vista dele, a perspectiva, né? As crenças, tudo isso ele vai carregar dentro da consciência dele que vai se transformar numa intenção interior e uma vontade interna e espiritual de querer manifestar. Então o observador, ele olha para essa energia potencial, essa tela em branco, digamos assim, ele começa a colorir, a pintar essa tela em branco. Ou seja, ele começa a concretizar a sua ideia que estava lá no plano abstrato, que vem lá do éter, que vem lá do plano das ideias, ele começa a densificar essa ideia através da sua intenção, da sua visualização, da sua vontade interna e espiritual, até que ele manifesta e concretiza na matéria física, que é a matéria 3D, certo? No mundo onde a gente vive. Então aqui, gente, a gente tem a linha temporal, ok? Temos, por exemplo, 1000 anos atrás, e aqui é a contemporaneidade, que é o momento atual que estamos no planeta Terra. Se vocês perceberem, há 1000 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis de mudar. Então, esse shift de realidade do que a gente está falando agora
não acontecia com tanta facilidade, ou pelo menos, na verdade acontecia sim, mas a forma como a realidade mudava era muito difícil. Por quê? Porque, na verdade, não é que as pessoas não tinham possibilidade de escolha. Essa possibilidade infinita de fazermos escolhas, de mudarmos de realidade, de cocriarmos nossa realidade, está presente a todo momento. É um negócio fluxo da natureza. Só que as pessoas não achavam que tinha possibilidade de escolha. Então, o que acontecia? Acontecia que a consciência delas era muito atrofiada. Ou seja, temos uma limitação da própria consciência delas. Então, o ser humano daquela época, de 1000 anos atrás, sei lá, a Idade Média, enfim, aquela época das sombras, as pessoas não tinham perspectiva de mudança. Por quê? Porque elas... E tudo isso vem da onde? Do interior delas. Porque eu falei, tudo começa do microcosmo, então começa dentro da gente. Então aqui, por exemplo, a gente tem a mente dessa pessoa, a mentalidade dela, e a mentalidade dessa pessoa carrega o quê? Crenças limitantes, perspectivas de mundo, uma certa visão que ela aprendeu ou que ela assimilou da realidade à volta dela, de uma crença muito arraigada, né? Então ela carrega esses hábitos, esses costumes, essas tradições muito fortes na mente dela, de uma forma que ela não consegue sair disso. Porque aquilo ficou tão arraigado e se tornou... Porque, gente, a maioria das crenças antigas, né, principalmente relacionadas à religião, que foi ensinado pela igreja, na base do medo, tudo isso foi criado como um trauma, né, naquele ser humano, principalmente na infância, que é na infância que começa a se formar a nossa identidade, se formar a nossa mentalidade. E quando a gente cresce, aquilo fica com a gente ainda. E quando aquilo fica com a gente ainda, acaba que é mais difícil da gente transmutar, principalmente se você não faz uma reforma íntima. E naquela época, vocês sabem que reforma íntima era uma coisa que nem passava pela cabeça das pessoas, né? Porque elas ainda estavam o quê? Lutando pela vida, pelo mínimo. Deixa eu só acender a luz aqui. Então, vejam bem. Uma mentalidade muito atrofiada, muito quadrada, não permite ver outras possibilidades. Né? Então ela fica o quê? Girando em ciclos viciosos. Por quê? Porque essa mente quadrada ela vai retroalimentando a sua crença, o seu ponto de vista, a um ponto que aquilo se torna um autopiloto, né? Se torna piloto automático. Então todos esses hábitos, ou melhor, todos esses costumes, essas tradições que carregamos dos nossos antepassados, dos ancestrais, né, que esses seres humaninhos daquela época, da Idade Medieval, da Idade Média, que ainda naquelas épocas muito sombrias, de muita ignorância, né? Então, em que as pessoas eram muito rebanho, acontece o quê? Que essas pessoas elas carregavam essas crenças tão arraigadas que aquilo se tornou um hábito. E se vocês conhecem aquele livro do Poder do Hábito, vocês sabem que quando a gente cria um hábito, é muito difícil da gente sair daquilo, porque aquilo se torna um piloto automático realmente. Então, a pessoa nem precisa, a consciência desse tipo de pessoa nem precisa fazer esforço para pôr uma intenção, para visualizar alguma coisa para criar na realidade. Ela já vai criando a realidade dela automaticamente. Então, esse é o planeta Terra. E o planeta Terra estava girando em ciclos. Por quê? Porque a sociedade, como um coletivo, carregava hábitos, uma mentalidade que era muito fechada. Então, essa coisa, tudo que eles faziam, tudo que acontecia no mundo, os erros se repetiam. Então, era guerra, violência, fome, um poder caindo e depois um outro poder se elevando, mas depois caía de novo, né? Então, o que acontecia? O universo, gente, aí você pensa que esse é o fim do mundo, né? Porque realmente, né? Eu penso até assim, gente, Jesus Cristo deve ter vindo nessas horas, porque ele viu que se a gente continuava com essa mente tão atrofiada, com essa própria limitação, e a gente não tinha nem ferramentas para descobrir algo mais do que isso, a verdade, né? Jesus Cristo foi lá, desceu para ajudar essas pessoas, porque senão, isso daqui é o inferno. Não é tipo fogo, punição. Essa é a punição. Você viver em ciclos
em um mundo onde tudo acontece a mesma coisa. E você não consegue sair daquilo, se torna uma prisão. Então, essa prisão a gente também chama de Matrix. A Matrix é tão forte, a malha dessa Matrix é tão forte que as pessoas não conseguem se movimentar com facilidade. Elas não conseguem se movimentar pela malha da realidade que está ali, super flexível. Por quê? Porque elas próprias comumente se limitam. Se vocês conhecem, existe uma pesquisa, assim, tá, científica, de que nós, seres humanos, nós temos a força e a capacidade de, por exemplo, levantar um carro. Uma pessoa só, sozinha. Só que por que a gente não consegue? Porque a nossa própria mente nos limita. Entende? Então, esse é o ser humano daquela época. E aí, então, a gente vai dar uma baseada aqui de como é que isso mudou desde essa época, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o universo, né? O universo, gente, ele tem as suas próprias leis naturais. Então, todos nós estamos fadados, estamos dentro dessas leis naturais que são regidas em nossas vidas. Por quê? Porque nós também somos, de alguma forma, poeira cósmica, certo? Então, a gente não pode fugir das leis da física, da lei da gravidade, enfim, por diante. E uma dessas leis, gente, é a lei da evolução. Lembra desde o Big Bang, onde tudo, né, surgiu, etc.? Isso é um processo de evolução. E tudo que ele vai evoluindo, em um momento ele vai voltar para a luz de onde ele veio. Então, esse é o processo de evolução que a gente está. Ok? Então, o que acontece? Naturalmente, gente, tudo que temos no universo, os planetas, desde os corpos mais grandes até os corpos mais sutis, eles estão passando por essa lei natural de evolução. Veja pela própria natureza, né? Como as estações do ano são. As folhas precisam cair para depois florescer, para depois, enfim, vocês sabem disso. E nós, como seres humanos, nós também fazemos parte da natureza. Então, a nossa essência é de evolução. E como é que e o que acontece? O universo está se expandindo, né? Essa é a forma dele evoluir. Ele vai se expandindo. Quem sabe na física a gente estuda isso, que o universo está em constante expansão. E estar em constante expansão implica que está havendo um aumento de energia e que as galáxias, de certa forma, elas estão se distanciando proporcionalmente, né? A gente vê lá no telescópio de Hubble. Então, o que acontece? Como é que essa evolução ocorre com nós, seres humanos? Essa expansão ocorre na nossa consciência, né? A gente não vai virando um balão e ficando grande, a gente vai expandindo a consciência para acompanhar o processo de evolução natural do universo. E a gente não pode fugir disso. E lembra que eu falei aqui, onde a gente estava naquela época? Limitados, vivendo em ciclos. Só que uma hora a gente precisa evoluir, precisa ter essa ascensão. Então, o que acontece? O próprio universo, pela sua própria força natural, ele carrega essa força aqui, vamos chamar, por exemplo, de um relâmpago, um raio que ele, assim, metaforicamente falando, né, que ele coloca no planeta Terra, na consciência coletiva. Então, a partir desse raio, ele leva consciência, ele leva luz para esse mundo. Então, o que acontece quando esse raio cai no planeta Terra? Começa todo aquele processo de transformação. E toda transformação, para uma mente muito limitada, é um choque de realidade, né? Por quê? Porque ela fica tão atrofiada por um medo interno, medo interior, de mudança. Então, ela gosta da segurança, ela gosta da zona de conforto. Então, um mínimo detalhe que muda já é o suficiente para deixar a pessoa em estado de choque, em estado de alarme, para abalar as estruturas realmente. Então, o que acontecia é o quê? Que havia queda de império, muitas guerras, acontecia guerras. Então, vocês lembram, né? É ali a queda do Império Babilônico, a queda do Império Romano e assim por diante. Porque o que acontecia? Tudo aquilo que nos limita a evolução, uma hora cai por água abaixo. Porque a própria força da natureza vai fazer aquilo se abalar, para que a gente se liberte e continue esse processo de evolução do universo, para expandir. Então, o que acontece? Isso é o que está acontecendo em 2020, isso é o que está acontecendo de uns anos para cá. Por quê?
Porque a gente entrou numa era onde a gente precisa passar por essa ascensão rápido, logo, tá? Pra gente evoluir, pra gente expandir. Então, pra gente conseguir expandir, a gente também tem que abalar as estruturas das nossas criações humanas, que a gente projetou na nossa realidade através da nossa própria consciência, pra gente perceber que o que a gente estava criando com a consciência, a mentalidade que a gente tinha, não é firme, não é sólido, não é verdadeiro. Porque tudo que é verdade, ele é eterno. E se uma coisa cai por água abaixo, quer dizer que aquilo não é verdadeiro. Então, isso é uma forma do universo nos dar um sinal de que o que a gente está criando precisa ter uma mudança. Precisa ter ali uma mudança de perspectiva, de visão de mundo. Então, esse é um processo para impulsionar a nossa mudança de consciência. E é isso que está acontecendo no mundo de hoje, tá? Essa nuvenzinha que vocês já perceberam é a consciência, tá? Então, o que acontece no mundo coletivo de hoje, né? Vamos voltar aqui para o mundo atual. As pessoas, elas estão mudando muito de ponto de vista, né? Elas já não têm mais certeza de nada. Então, vocês veem pelas coisas lá fora como as coisas estão incertas, como as coisas estão mudando muito rápido e as pessoas não têm certeza mais de quem elas são, do que vai acontecer. Está acontecendo crise de identidade, crise nos relacionamentos, crise na vida externa. Então, assim, isso tudo é para impulsionar realmente essa transformação. Essa transformação que é muito mais do que coletiva, muito mais do que externa, muito mais do que do governo, das coisas que a gente cria, mas primeiramente a nossa mentalidade. Então, uma transformação interior, uma reforma de nós mesmos. Ok? Então, vamos colocar... não, vamos aqui, né? Não vamos gastar folha. Então, deixa eu colocar aqui em alguns termos específicos, só para vocês entenderem melhor, tá? Na mente antiga, muito antiga, que eu falei do pessoal da ignorância, daquela época das sombras, a mente delas era muito tridimensional. O que a tridimensionalidade propõe? Ela propõe uma visão que é muito dualista, que é muito maniqueísta, digamos assim, tá? Não tô falando no sentido filosófico, tá? Eu tô falando no sentido realmente de, tipo, muito polarizado. Então, isso traz o quê? Sofrimento, na verdade. Por quê? Porque quando a gente tem uma separação, essa visão toda da mente 3D, ela indica a separação. E a separação é uma coisa que vai contra a nossa essência. Porque a nossa essência é de que tudo é uno, tudo é unidade. Lembra do Big Bang? Tudo vem parte do mesmo ponto de origem. Quando a gente pensa nas coisas como coisas separadas, a gente está pensando em coisas que não existem. Porque tudo, na verdade, está conectado, tudo está interligado. Então, essa falsa ilusão de separação nos causa o sofrimento. Então, é aquela mentalidade que vai sempre pensar numa forma separada do outro. Que é o quê? Eu tenho que esconder dos outros porque senão os outros vão roubar. Eu não posso confiar nas outras pessoas porque elas podem me fazer o mal. Tem algumas pessoas que são boas, outras que são ruins. Sofrimento. Agora a gente vai para uma mente 4D. A mente 4D, ela já ainda pode ter esses resquícios da dualidade. Tá? Por quê? Porque se vocês pensarem bem, a mente 4D, a quarta dimensão, na verdade, ela é a dimensão dos sonhos, é a dimensão astral. Se vocês forem pessoas que têm contato ou experiências fora do corpo, durante o sono, enfim, aquilo é uma dimensão mais 4D. Por quê? Porque as coisas já plasmam com mais facilidade, ou seja, você consegue, na mesma hora, ter uma capacidade maior de criar, então as coisas são mais flexíveis, mais líquidas, digamos assim, né, a malha daquela realidade, mas ainda assim você tem aquele campo emocional dualista. Então você pode co-criar coisas de acordo com essa mentalidade. Mas já temos uma maior capacidade de fazer esse shift de realidade. Então, mesmo que cause sofrimento, a gente consegue mudar a nossa realidade. Mais fácil de mudar. Então, o que acontece? No mundo de hoje, a gente já evoluiu bastante. Mesmo que você não queira concordar comigo e que sim, tenham pessoas que ainda estão no mesmo nível de ignorância, vocês conseguem perceber que a gente evoluiu bastante daqueles momentos pra cá. E a gente já tá mais no espaço da mente 4D, que seria o quê? Temos as 3 paredes da dimensão, né, que é a altura, a largura e a profundidade, causando volume, e a quarta dimensão é a dimensão do tempo. A dimensão do tempo, temos a dimensão da abstração, dos nossos pensamentos, das nossas, né? Enfim, então você percebe que as pessoas hoje em dia, elas estão mais no seu espaço mental.
E isso é refletido também na realidade. Você vê as coisas aqui como partículas grossas, tudo denso e sólido, mas na verdade, se vocês, por mais que vocês não vejam isso com a olho nu, as coisas estão sendo mais flexibilizadas. As coisas não são mais tão sólidas, tão duras que nem antigamente. Então, você pensa numa pessoa que tem uma mente 4D hoje. Então, ela tem esses pensamentos, tem esses sonhos dentro dela, e quanto mais, num processo inconsciente dela, quanto mais foco ela coloca naquilo, nessa ideia, nessa crença que ela tem, mais fácil agora, hoje em dia, é criar esse sofrimento que ela tem. Por quê? Porque ela ainda leva esses resquícios de dualidade de uma mente 3D, né, dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Só que o que acontecia antigamente, esse pessoal da mente mais tridimensional, da época das sombras, eles não co-criavam tanto a sua realidade. Tipo, eles eram muito presos pela Matrix. Então, tipo, tem ali uma massa de controle, o melhor controle de massa, etc. Então, às vezes uma pessoa fazia algo horrível e você não via ela pagando por seus erros, né? Por quê? Porque era mais difícil, mais lento para manifestar. Então, nessa malha 3D, as coisas demoram mais para manifestar. Já na mente 4D, as coisas são mais fáceis de manifestar. Então, imagine que você está sonhando e você quer voar. Na mesma hora que você pensa isso, você já está voando. Então, é o que está acontecendo agora. E por que isso está acontecendo? Para a gente ver qual é o fruto da nossa consciência, qual é o fruto da nossa mentalidade. E a gente está percebendo que, cada vez mais, o que a gente pensa acaba materializando, se tornando realidade. Ok? Então, as pessoas estão percebendo que o sofrimento, na verdade, não é uma causa externa. Que o sofrimento, na verdade, somos nós mesmos que criamos, através do que existe dentro da gente. E a partir disso, gente, a gente está conseguindo perceber que a gente consegue ter esse shift de realidade, mesmo que você chame de outra forma, mesmo que você, independente se você vê isso de um lado mais esotérico, ou mesmo de um lado mais, assim, só por brincadeira, porque tem gente que realmente está nessas coisas de bioquinese, se vocês conhecem, mensagens subliminares, tem muitos grupos e comunidades sobre isso também, que às vezes as pessoas não levam tanto a sério, mas tem uma questão espiritual a ver com isso também. Por quê? Porque uma das coisas que você aprende nessas comunidades e tal é que você precisa mudar a sua vibração interior para você acessar a realidade que você quer, né? Então, a vibração é o ponto-chave para você fazer o shift de realidade. Então, por quê? Porque é o que eu falei, a mentalidade, o que existe dentro da gente, acaba sendo refletido, programado e projetado na nossa realidade. Por quê? Porque a nossa crença cria hábitos, que criam pontos de vista, que criam a nossa própria percepção de realidade, que faz com que a gente acabe distorcendo os fatos da realidade de acordo com a nossa percepção. E aquilo nos cria vontades interiores, desejos interiores relacionados com aquilo que a gente acredita. O poder da crença é o mais forte que existe, certo? Desculpa, gente. E de acordo com isso, a gente acaba transformando aquela vontade, aquele desejo, ou aquela intenção, aquele foco interior em uma ação, em uma atitude. E a gente age de acordo com o que a gente acredita. Não é verdade? A gente nunca age de acordo com aquilo que a gente não acredita, com aquilo que não está dentro da gente. A gente sempre age de acordo com o que a gente já tem, com aquilo que a gente já conhece. Então, essa é o ponto-chave do shift de realidade. O que está dentro de você, como é que você vibra. E essa vibração é a sua consciência. É a vibração, é esse código matemático, digamos assim, da sua consciência. Então, a gente é como essa antena. E o que eu falo da vibração da consciência, gente, não é algo fixo, é algo mutável. É mutável, e isso é uma coisa que a gente está percebendo agora, que a gente tem que entender agora. Que a nossa consciência, ela não vem assim, já programada, e a gente vai ficar com aquilo para sempre, que nem antigamente, né? Ai, meu pai era daquele jeito, eu cresci desse jeito, eu vou ser assim para sempre. Porque era assim que as pessoas viviam antigamente, por isso que vivia o quê? Em ciclos.
né? Mas agora a gente não precisa mais mudar. Afinal, se você fosse para ser igual ao seu pai, existia só ele, não existia você. Não é verdade? Então a gente está percebendo que é mutável essa vibração da nossa consciência. Então a gente já começa a antena, que vai pegando esses sinais de várias energias do universo, e a gente pode acessar qualquer uma dessas energias só mudando de canal. Então, se você quiser acessar uma energia A, você tem que primeiro pegar o seu controle remoto interior e colocar no canal A. Então, uma vez que você coloca no canal A, a sua antena pega o sinal da energia A e a sua realidade se torna A, certo? Se você quiser pegar B, você tem que colocar sua vibração interior de acordo com B. Se você quiser uma realidade C, você tem que colocar sua energia interior de acordo com C e assim por diante. Por isso, e a vibração é o que, gente? Para quem tá boiando, né? Tá, a vibração, eu tenho que me ligar interiormente para eu conseguir criar uma realidade que é semelhante ao que eu quero, ou seja, lei da atração. Mas o que significa vibração de fato? Vibração é a mesma coisa que energia. Pense em átomos, né? Átomos são feitos de energia, certo? Se você pensar, por exemplo, a água em estado sólido, né? Gelo, por exemplo. A energia daquela conjectura, né? Daquela composição, ela é muito mais difícil de mudar, então ela está vibrando menos. Agora, se a gente pegar a água e ferver e essa água se tornar vapor, vocês vão perceber que houve um aumento de energia através do calor, da temperatura, né? Entropia ou enfim. E o que acontece é o quê? Que as moléculas ali estão vibrando mais, ou seja, elas se agitam mais rápido. Isso a gente aprende nos básicos de física, química, no ensino médio, no ensino fundamental, hoje em dia, que eu não sei mais, enfim. Então, vibração é energia. E como é que a gente encontra essa energia dentro da gente, como ser humano? Através daquilo que a gente sente. Exatamente. São os nossos sentimentos que criam a nossa vibração, que é a nossa energia. Né? Então a gente fala que aquela pessoa tem uma energia boa, então ela é uma pessoa o quê? Que tem sentimentos bons. É uma pessoa que está emanando uma energia boa, porque interiormente ela tem essa luz, e essa luz está sendo emanada. Então são os nossos sentimentos que vão identificar qual é a nossa vibração. E através da vibração a gente vai identificar qual é a realidade que a gente está vivendo. Então, gente, como um coletivo, como eu falei, são vários níveis de consciência convivendo juntos. Então, você não precisa, tá, olhar para o mundo e achar que você é aquilo. Mas é importante a gente olhar para o mundo que a gente está vivendo e perceber o que a gente criou, tá? Que tipo de mentalidade a gente está carregando e perpetuando, que está criando uma realidade que é distorcida, uma realidade que é deturpada, uma realidade que é ilusória, que traz sofrimento, que traz dor. Né, que não traz unidade ou união, que traz só separação e discórdia. Que tipo de mentalidade é essa? Entende? Então, é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Então, essa força do universo, esse relâmpago que eu falei anteriormente, ela está ocorrendo agora mesmo, num processo de catarse coletiva. Então, são esses fenômenos naturais, esses desastres naturais que estão acontecendo, mentiras de governos e, enfim, sendo desmascarados. Então, tudo isso está caindo por água abaixo que vocês estão vendo. Para quê? Para que seja nos revelada a verdade sobre a consciência de nós mesmos, ou seja, sobre quem nós somos de verdade. As nossas sombras estão surgindo à superfície para que elas sejam integradas, para que a gente tenha consciência agora, não de que a gente é uma pessoa ruim, não de que a gente simplesmente está fazendo mal, que a gente está cavando a nossa própria cova, mas sim para a gente olhar para aquilo, para a nossa própria criação e falar, putz, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. E esse é o momento que a gente vai perceber qual é o nosso poder pessoal, ou seja, que a gente é responsável pelos nossos próprios atos e pelo nosso próprio destino, que a gente é responsável por aquilo que a gente cria, pela nossa própria realidade. Então a gente não vai mais ser como antigamente, como os nossos avós, bisavós, que eram vítimas do sistema, se sentiam apanhadas pelo sistema, pelo modo de vida que existia naquela época. Por quê? Porque hoje nós temos mais possibilidade de escolha. E essa possibilidade de escolha só pode ser
proporcionada para um tipo de consciência que já não é mais limitada, para um tipo de consciência que ela já está pronta para acessar novos conhecimentos, novos caminhos. Porque uma consciência que ainda é muito pequena e que está muito na separação, na ilusão, no sofrimento, na dualidade, se você der, por exemplo, essa possibilidade de escolha para esse tipo de consciência, por exemplo, uma criança, ela não vai saber lidar com aquilo com responsabilidade. Então, se você está passando por essa mudança no mundo que está ocorrendo hoje, é porque você é capaz de acessar essas novas possibilidades de escolha. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui o indivíduo, que é você, e você está podendo, com muito mais facilidade, fazer esse shift de realidade, mudar a sua linha do tempo. Isso vai mudar a linha do tempo de acordo com a sua vibração. E quanto mais forte a sua vibração e mais constante aquilo se tornar repetitivo, mais você vai se conectar com essa linha do tempo específica. Então, dependendo da sua vibração, agora, nesse exato minuto que é o presente, porque só existe um momento presente, gente. Dependendo da vibração do presente, você vai conectar com um planeta Terra diferente. Então, vocês estão percebendo que é um dos sinais disso, tá? Que a gente está mudando muito, como eu falei, né? De mentalidade, uma hora a gente sabe o que quer e, enfim, fica mudando desse jeito. Então, o que acontece? A gente está mudando de realidade o tempo inteiro. Então, imagine que você está nesse ponto aqui, no planeta Terra A, e aí, no próximo segundo, você muda de mentalidade, isso muda a sua vibração, você já passou para essa linha temporal B, do planeta Terra B. E aí, no próximo segundo, você passou para o C. Então, por causa disso, gente, tem até aquela questão daquele filósofo, etc., autor de vários livros sobre sociedade líquida, o Bauman, né, que fala que nossas vidas estão muito líquidas, os relacionamentos, eles quase não são mais sólidos e duradouros como antigamente. Isso por quê? Porque a gente está tendo mais possibilidade de escolha, a gente não precisa mais ficar preso a uma ideia, a certas pessoas. Então, as pessoas vêm, vão muito mais rapidamente. Se você pensar bem. E algumas pessoas só ficam na sua vida, ou pelo menos elas ficam mais, parece que elas já estão ligadas como um bonde, né? A sua alma, porque provavelmente vocês têm missão de vida para cumprir, juntos, né? Alguma coisa para aprender, um aprendizado ali. Mas você não precisa mais ficar colado, você não precisa mais ficar preso a uma conexão, a uma ideia, a uma situação, porque você consegue sair daquilo. E qualquer minuto você pode voltar para a vibração que você estava. Quer dizer, não vai para o passado não, gente, sempre vai indo para o futuro. A coisa vai continuar andando. Entende? Você vai mudando de linha temporal a cada segundo. E a cada segundo você tem essa nova possibilidade de escolha. Então, por causa disso, imagine que nessa linha temporal C é um tipo de mentalidade que já é muito, muito alternativa à da realidade F. E na realidade F, essa mentalidade é muito diferente de, por exemplo, de um amigo que você tem de infância. Então, quando você acessa essa vibração F, você percebe que esse amigo que tem uma mentalidade mais C, ele começa a desaparecer da sua vida. Ele simplesmente vai embora, vocês se distanciam, o próprio destino faz as circunstâncias para vocês se separarem, por algum motivo. Mas é só você voltar para essa vibração C que você e esse amigo voltam. Então, gente, isso vale também para coisas que você quer atrair e manifestar na sua vida. Então, você vê que a situação que você está hoje não é tão boa financeiramente, você quer um pouco mais de flexibilização, liberdade financeira. Então, você tem que mudar a sua vibração no momento. Se você percebe que você está passando por escassez financeira agora, no presente, e isso já ocorre há, sei lá, 30 anos, sendo bem exagerado aqui, mas acontece, é porque você esteve fazendo as mesmas escolhas por 30 anos. Então, isso significa o quê? Que você esteve na mesma mentalidade por 30 anos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer essa reforma íntima. Olhar para dentro de si, identificar qual é esse problema, qual é essa crença, qual é esse ponto de vista, essa visão de mundo e esse poder da crença que você leva dentro de você, da sua cabeça, da sua consciência, que se tornou um hábito, que está se tornando um piloto automático de cocriação da sua realidade.
para você curar aquilo e, se possível, dissolver, se há uma crença muito limitante, muito dualista, tá? Para você finalmente ter liberdade, abrir suas asas e mudar de vibração, né? E aí você, o quê? Não está mais aprisionado pelo piloto automático. E aí você consegue ir para uma realidade onde você tem mais liberdade financeira, né? E você consegue ali manifestar os seus desejos. Se vocês pensarem bem, isso tem um propósito maior, tem um propósito espiritual e isso tem um ensinamento muito valioso sobre as nossas crenças e sobre quem nós somos e como isso é projetado na nossa realidade e no mundo à nossa volta. Porque, gente, a realidade em si, ela é neutra. E quem dá o sentido e o significado somos nós. E a gente percebe a realidade de acordo com o nosso espectro, que é só um fragmento dessa realidade. Então, quanto mais a gente vai expandindo de consciência, né, mais a gente vai descobrindo verdades sobre nós mesmos que é muito maior do que a gente pensa e que a gente tem muito mais poder do que foi falado pra gente que a gente tinha. Que a gente se acha tão pequeno, que a gente não pode nada, mas é por quê? Porque a nossa mente era limitada e pra gente cocriar era um processo muito lento. Agora que a vibração implicando o aumento de energia está aumentando, as coisas são mais rápidas de manifestar. Então a gente está percebendo que a gente tem muito mais responsabilidade sobre as coisas que a gente cria, né? Porque, enfim. Então a gente, por exemplo, a gente vai indo para a mente 5D, aí a gente já não tem mais tanta dualidade. Essa dualidade vai sendo integrada. A sombra e a luz vai sendo integrada. A gente vai entendendo essas polaridades como complementares, como se elas trabalhassem juntos em vez de trabalharem de forma oposta. Entende? Então, tudo isso é para expandir a nossa consciência, para nos levar à evolução, tá? Então, esse shift de realidade que está acontecendo, espero que vocês tenham entendido e apliquem isso na vida diária de vocês, tá? Então, beijinhos e até a próxima.